Sabe aquela pergunta que, com certeza, todo mundo já se fez alguma vez? Como é que tudo começou? E não é da humanidade não, hein? É da vida. A vida em si. De onde veio aquela primeira faísca que acendeu tudo que a gente vê por aí hoje? Para a gente começar a entender isso, precisamos fazer uma viagem no tempo, mas uma viagem bem longa, lá para o comecinho do nosso planeta. Pois é, a grande pergunta é essa. Como que a vida começou aqui na Terra? Quer dizer, como é que no meio daquele caos todo, de um planeta novinho em folha, pôde surgir algo tão complexo, tão organizado? Para a gente ter uma chance de desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa visualizar como era o nosso mundo naquela época. É quase um outro universo. Olha, esquece tudo o que se conhece sobre a Terra. A Terra primitiva era basicamente um mundo alienígena. Tenta imaginar, uma paisagem cheia de vulcões cuspindo lava para todo lado, meteoro caindo do céu o tempo todo, a atmosfera completamente irrespirável, uma mistura bizarra de gases como metano, amônia e o céu cortado por relâmpagos sem parar. Era um ambiente absurdamente hostil. E foi nesse verdadeiro caldeirão cósmico que os primeiríssimos capítulos da nossa história começaram a ser escritos. Mas calma aí. Antes da gente poder sequer chegar perto de entender a origem da primeira forma de vida, os cientistas tiveram que resolver uma outra briga, um debate bem mais antigo, sabe? Uma pergunta fundamental que ficou na cabeça de filósofos e pensadores por séculos e séculos. Então, o ringue estava montado. De um lado, a ideia da geração espontânea. O pessoal acreditava, desde a época de Aristóteles, que a vida podia, surgir do nada. Tipo, larvas aparecendo em carne podre, sapos brotando da lama. Era quase mágica, né? Do outro lado, uma ideia que parece bem mais simples hoje em dia, a vida só pode vir de outra vida. E essa foi uma batalha de ideias que, olha, durou séculos. E aí a ciência entrou em cena para botar ordem na casa. Primeiro, lá em 1660, veio Francesco Redi com um experimento que foi simples, mas genial. Ele pegou potes com carne, deixou alguns abertos e cobriu outros. O resultado? Bom, as larvas só apareceram nos potes abertos onde as moscas conseguiam pousar. 200 anos se passaram e aí Louis Pasteur deu o golpe final. Com aquele famoso frasco de pescoço de cisne, uma armadilha super inteligente, ele provou que nem os micróbios surgem do nada. E a conclusão disso foi demolidora. Acabou virando um princípio fundamental da biologia. Toda vida vem da vida. Ponto final. A ideia da geração espontânea foi enterrada de uma vez por todas. A biogênese era a nova lei do jogo. Ok, mas espera aí um pouco. Se toda vida só vem de outra vida, então de onde é que veio a primeira? Percebe o problema? Ao resolver um mistério, a ciência sem querer acabou criando um paradoxo que é ainda maior e muito mais intrigante. E é exatamente aqui que a nossa investigação de verdade começa. Para tentar resolver esse paradoxo, os cientistas tiveram que virar detetives, sabe? Analisando cada pista para tentar entender a origem da primeira célula. Então, vamos dar uma olhada nos principais suspeitos desse caso. Basicamente, a gente tem 3 linhas principais de investigação. A primeira é o criacionismo, que tem como base textos religiosos e, bom, é uma questão de fé. As outras 2 são hipóteses científicas, coisas que a gente pode testar e investigar. Uma é a panspermia, que é a ideia de que a vida veio lá do espaço. E a outra é a evolução química, que defende que a vida surgiu aqui mesmo, no nosso planeta. Essa ideia da panspermia é fascinante, né? Imagina só, a vida, ou pelo menos os ingredientes básicos dela, pegando carona em meteoritos pelo espaço. E o mais legal é que existem evidências disso. Já encontraram aminoácidos, que são os tijolinhos das proteínas, em meteoritos que caíram aqui. Mas tem um grande porém aí. Essa hipótese não responde à pergunta de como a vida começou. Ela só basicamente joga o problema para outro lugar do universo. Isso tudo nos leva, então, ao nosso principal suspeito. A teoria que hoje tem mais peso, mais força na comunidade científica. A famosa ideia da sopa primordial. Essa ideia, que foi proposta lá atrás por Oparin e Haldane, é quase como uma receita cósmica. Pensa assim, você pega os gases da Terra primitiva, joga uma dose de energia de raios e do Sol e pronto, tem os primeiros ingredientes, os aminoácidos. Esses aminoácidos, caindo com a chuva por todo o planeta, foram se acumulando nos oceanos e criaram essa tal sopa super rica em moléculas. Com o tempo, elas foram se juntando, formando estruturas mais complexas, os coacervados. E isso preparou o terreno para o grande pulo do gato, a primeira forma de vida. E o mais impressionante é que isso não ficou só na teoria, não.
Em 1953, dois cientistas, Miller e Urey, decidiram testar essa receita na prática. Eles montaram um laboratório que simulava a Terra primitiva, com os mesmos gases, água e até faíscas para imitar os relâmpagos. E o resultado? Foi revolucionário. Em só uma semana, a água do experimento estava lotada de aminoácidos. Era a prova que faltava. Os tijolinhos da vida podiam sim surgir de matéria inorgânica. Só que aí apareceu outro problema. Um daqueles dilemas clássicos de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Pensa na célula. O DNA é o livro de receitas, certo? Com todas as instruções. Só que são necessárias as proteínas, que são os cozinheiros, para ler esse livro e construir as coisas. O paradoxo é o seguinte: o livro de receitas, o DNA, ensina a fazer os cozinheiros, as proteínas. Mas é preciso ter os cozinheiros para conseguir ler o livro em primeiro lugar. E aí, como se resolve isso? E a solução para esse quebra-cabeça veio de uma molécula simplesmente fantástica, o RNA. O RNA é tipo um canivete suíço da biologia. Ele consegue fazer as duas coisas. Ele consegue guardar a receita, tipo o DNA, e ao mesmo tempo ele consegue agir como cozinheiro, montando as peças. Essa descoberta foi o que levou à hipótese do mundo de RNA. Um mundo onde o RNA era a grande estrela do show, a molécula que sozinha deu o pontapé inicial para a vida como a gente conhece. Então, vamos recapitular. A receita química funcionou, a ponte do RNA resolveu o paradoxo, todas as peças do quebra-cabeça estavam no lugar. O palco estava montado, faltava só o ator principal. O surgimento do primeiro habitante da Terra, a primeira célula. E aí está ela, a célula procarionte. Pode até parecer simples, mas não se engane, essa foi a maior revolução da história do nosso planeta. Pela primeira vez, existiu uma fronteira, uma membrana que separava um ambiente interno organizado do caos do mundo lá fora. E lá dentro, bem protegido, ficava o material genético, o manual de instruções da vida. Para se ter uma ideia, todas as bactérias que existem hoje são descendentes diretas desses primeiros pioneiros. E com isso, a gente consegue enxergar a jornada completa. É impressionante. Tudo começa com a matéria que foi criada lá no Big Bang. Essa matéria se junta e forma um planeta hostil. Nesse planeta, uma sopa química começa a cozinhar e dela nasce o mundo de RNA. Desse mundo, finalmente surge a primeira célula. E a partir daí? Bom, a partir daí começa uma jornada de evolução de bilhões de anos que nos trouxe até a incrível complexidade da vida que a gente vê hoje. É uma história épica de 13 bilhões de anos, resumida em um único olhar. Então, no fim das contas, o que a gente aprende é que a vida na Terra é, na sua essência, um fenômeno cósmico. Os ingredientes não são exclusivos daqui, eles estão espalhados por todo o universo. Isso leva a uma pergunta final, né? A receita que deu certo aqui, nesse nosso pequeno planeta azul, será que ela não poderia ter funcionado em outro lugar? Será que, em algum mundo distante, uma outra sopa primordial não está, neste exato momento, começando a ferver? Bom, a busca por essa resposta, essa continua.